Também colocamos a intenção, nessa missa de 6 meses da morte de Marcos Mercatelli, em ação de graças também para o aniversário da Juliana, né, que é postulante da nossa comunidade, caminha conosco aqui. Então, com muita alegria, vamos ficar em pé para o nosso cântico de entrada, já acolhendo o nosso cardeal, Dom Adílio Scherer, aqui presente. Muita honra para nós. Com muita alegria, cantemos o canto de entrada. Vamos celebrar aqui neste lugar a família reunida para te louvar. Vamos celebrar aqui neste lugar a família reunida para te louvar. Vou cantar a ti, Senhor, celebrar o teu amor, exaltar teu santo nome. Derrama a tua graça sobre nós. Derrama a tua graça sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, como já foi dito, vamos celebrar em agradecimento a Deus, primeiramente porque estamos celebrando a vigília da festa de São Pedro e São Paulo. E é o dia do Papa, portanto, dia de especial oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e também nas intenções do Papa, que está diante de toda a Igreja, para conduzir na unidade da fé, da caridade, toda a comunidade dos discípulos de Jesus. E em agradecimento também pelos 20 anos da comunidade Sagrada Família, para pedir também que Deus abençoe esta iniciativa, essa comunidade possa amadurecer e produzir muitos frutos. E agradecer também desde já pelos frutos que já foram produzidos e amadurecidos durante esses 20 anos. Vamos celebrar então, unidos a toda a Igreja, lembrando as misericórdias do Senhor por todos nós. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossos pecados e peçamos o perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Leitura do Livro dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que estavam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem:
À noite, publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e desvastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias, e não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, aclamemos o Evangelho cantando. Aleluia, aleluia. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão,
filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Padre Ricardo também está aqui. Festejando São Pedro e São Paulo, nós ouvimos as leituras que falam destes 2 grandes apóstolos. E a Igreja os coloca em especial evidência, porque o testemunho de São Pedro e de São Paulo foi, desde o início da vida da Igreja, tido como uma referência fundamental para a Igreja, para a comunidade dos discípulos de Jesus. Isso por manifesta vontade do próprio Jesus. E por isso, ao longo do tempo, São Pedro ficou sendo reconhecido na Igreja, e assim até hoje, através do sucessor de Pedro, que é o Papa, ficou sendo reconhecido como aquele que mantém a Igreja unida, é a referência da unidade da Igreja. Por isso, nós católicos estamos relacionados com o Papa. Os bispos estão unidos com o Papa, e com ele tem a responsabilidade por toda a Igreja. Cada bispo na sua diocese e os bispos juntos pela Igreja toda, tendo o Papa à frente do colégio dos bispos, assim se diz. Colégio não é uma construção, mas é entendido como o colegiado dos bispos. São Pedro já estava à frente do colegiado dos apóstolos, e eles ouviam Pedro como aquele que tem autoridade sobre todos para tomar a direção, o rumo, e todos ouviam a palavra de Pedro como palavra de orientação fundamental, de referência para a Igreja. O próprio São Paulo, que não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, mas cuja conversão vocês conhecem, né? Paulo, que como jovem judeu perseguia a Igreja, perseguia os cristãos, queria acabar com esse grupo, mas um dia ele foi pego no caminho, Jesus o alcançou, o próprio Paulo diz, e aí me ganhou, né? Ele me conquistou. Eu estava querendo acabar com Cristo, mas Cristo me conquistou, né? Me laçou, em outras palavras, para me fazer de mim um apóstolo. É o que nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Gálatas, São Paulo fazendo um pouco a recordação
da sua conversão e dos primeiros passos como apóstolo. O próprio Paulo, portanto, também vai se confrontar, vai se conferir com São Pedro, né? Paulo vai dizer, fui me confrontar, fui lá ver se o evangelho que eu pregava e o evangelho que Pedro pregava e os outros apóstolos era o mesmo, para ter a certeza de que eu não estivesse correndo em vão. Vejam bem, São Paulo não diz, para ter a certeza de que eles não estivessem pregando coisa errada. São Paulo, para ter a certeza de que eu não estivesse pregando coisa errada. Portanto, São Paulo tinha como referência Pedro e os outros apóstolos. E assim, para a igreja, desde muito cedo, e assim continuou na igreja ao longo dos séculos, a igreja católica também, para saber se alguém está na doutrina de Jesus Cristo, se alguém está na doutrina certa da fé da igreja, vamos ver se o que ele afirma está de acordo com a doutrina dos apóstolos, com aquilo que Pedro ensinou os outros apóstolos e Paulo também, que entrou depois a pregar o mesmo evangelho. Assim, para nós católicos é muito importante ter essa referência a São Pedro, a São Paulo, e aos apóstolos. Se alguém, de repente, por aí começa a inventar de querer criar uma própria religião, uma própria igreja, começa a inventar coisa da própria cabeça. Ou começa a deixar coisa do lado que os apóstolos ensinaram, mas deixa de lado porque isso não interessa. E pega só o que interessa e vai formando o seu próprio grupo. Na Igreja Católica nós temos sempre esta referência importante. Foi isso que os apóstolos ensinaram? Ou então diz a Igreja Católica, foi assim que os apóstolos ensinaram, e nós não podemos nos desviar disso inventando coisa de nossa cabeça. Portanto, o ensinamento dos apóstolos é fundamental para nós. E entre os apóstolos, sobretudo, Pedro e Paulo. Pedro é aquele que recebeu de Jesus o encargo, recebeu de Jesus o encargo das chaves, Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que abrires sobre a terra será aberto, o que fechares sobre a terra será aberto, o que será fechado. O poder da chave significa o poder justamente da autoridade. Em outras palavras, Jesus dizia a Pedro, Pedro, eu te dou autoridade sobre a igreja. O que decidires na terra será decidido também no céu. E o que decidires que não, na terra, será também no céu decidido que não. Paulo lembra a igreja missionária. Paulo missionário, nós lemos nos Atos dos Apóstolos todas as viagens missionárias de Paulo. E Paulo foi aos povos. Melhor do que todos os outros apóstolos, Paulo realizou o que Jesus disse aos apóstolos antes da ascensão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo, lá já perto do seu martírio, ele faz uma espécie de balanço e vai dizer, eu me esforcei quanto pude para levar o evangelho a todos, não me poupei, enfrentei tudo que pude, perseguições, sofrimentos, açoites, cadeias, ameaças, apedrejamento, até isso teve, para levar a todos a verdade do evangelho, para ver se conquistava ao menos alguns para Cristo. Paulo queria realmente atrair todos para Cristo. Missionário que tinha um fogo no coração que o levava com um ardor, fogo, fala de arder, o fogo arde, então por isso ardor, um fogo no coração, que hoje nos é pedido para renovar o ardor missionário, para sentirmos dentro também esse fogo, que nos leve também a anunciar o evangelho aos outros, sem esconder, sem ficarmos apavorados diante das dificuldades, sem ficarmos, digamos, apagados. Quem não tem fogo está apagado, por isso não acontece nada. Quem tem um fogo, ferve, e portanto as coisas vão acontecendo, vai dinamizando. Pois bem, Pedro recebeu de Jesus também um encargo muito específico, nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos.
se refere a uma passagem já depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus encontra os apóstolos, alguns apóstolos, de novo lá junto do lago de Genezaré, do mar de Tiberíades, e acontece a pesca milagrosa, e Pedro então reconhece que Jesus de fato está presente, né? Ele não reconheceu logo, mas quando aconteceu aquela pesca milagrosa, João, que estava no barco, disse: é o Senhor, isso só pode ser obra de Jesus. E Pedro, assim que escutou que é o Senhor, pulou na água para chegar primeiro perto de Jesus. Depois de servir pão e peixe junto do lago, Jesus faz aquelas 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, sim. Tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas mais do que esse? Aí Pedro cai na conta, né? 3 vezes Jesus perguntou, 3 vezes Pedro negou. Pedro cai na conta. Opa, vão ser menos precipitado, menos presunçoso. Aí ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces meu coração. Tu sabes que te amo. E Jesus então diz: Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Por isso, Pedro e o sucessor de Pedro na igreja é reconhecido como o pastor universal da igreja. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, todo o rebanho do Senhor. Pedro, na pessoa do Papa, hoje, Pedro apacenta o rebanho do Senhor, está, portanto, encarregado do bem de todo o rebanho do Senhor. Como é que o Papa vai cuidar aqui, né, do rebanho de Jesus aqui em São Paulo? De tantos modos o Papa cuida. Naturalmente ele não está aqui, mas a sua palavra chega aqui, hoje ainda mais, né, com todos os meios que tem. De manhã, antes de acordar, já está o Papa no Twitter, né, no Facebook e assim por diante, né? Mas, fora isso, nos documentos, a palavra do Papa chega até nós, as suas orientações, né? O catecismo da igreja, por exemplo, está assinado pelo Papa, né? O catecismo da igreja é elaborado, naturalmente, por aqueles que o Papa encarregou, mas, no fim, o Papa assina embaixo. É a palavra de autorização, digamos, palavra autorizada da doutrina da igreja. Código de Direito Canônico, o missal que a gente está usando, o Papa assinou, né? O Papa aprovou, e assim por diante. Na igreja, agora, por exemplo, recebemos há poucos meses aquela exortação apostólica do Papa. Exortação significa, o que é exortar, né? É um conselho muito forte, né? Uma exortação, quer dizer, um conselho que é para ser levado muito a sério. É uma exortação apostólica, como é que chama? Evangelii Gaudium. Sobre a alegria do Evangelho, significa sobre a evangelização, né, que precisa ser levada avante com muita coragem, com muita ênfase, com novo ardor. É só ler o que o Papa diz, né, na Evangelii Gaudium. Assim, o Papa cuida, portanto, do bem de toda a igreja, cuida das ovelhas do rebanho do Senhor, de modo geral. Amanhã a gente vai ordenar um novo bispo na Catedral da Sé, para ser bispo auxiliar da Arquidiocese. Um outro foi ordenado sábado passado, em São José. Portanto, o Papa Francisco nos enviou 2 bispos auxiliares. Pois é o Papa que enviou 2 bispos para São Paulo, para ajudar aqui a apacentar o rebanho do Senhor. Ninguém chega dizendo: eu sou bispo, né? Eu sou bispo. Por aí tem gente se nomeando bispo a si mesmo, né? Mas na Igreja Católica não é assim, né? Na Igreja Católica é o Papa que confirma quem é o bispo. E, portanto, quem está unido com ele para cuidar do rebanho do Senhor, para ser encarregado de uma porção específica do rebanho do Senhor, que é uma diocese, né? E assim por diante. O Papa, portanto, é aquele que, como Pedro, recebeu esse encargo de apacentar as ovelhas e os cordeiros do rebanho de Jesus. Por isso, celebrando São Pedro e São Paulo, nós somos convidados a ter várias atitudes. E eu convido vocês também, né? E ainda mais nessa ocasião em que vocês estão lembrando os seus 20 anos de fundação, de início da Comunidade Sagrada Família, que primeiramente nós estejamos muito unidos ao Papa,
Portanto, unidos e atentos. Hoje tem muita gente animadinha, bem entusiasmada com o Papa Francisco, mas precisa perguntar se também estão sintonizados com o Papa, né? Muito alegres, muito animadinhos, até que o Papa diz o que eu gosto, né? Mas quando o Papa começa a dizer o que eu não gosto, muda, né? Muda a postura. Não. Portanto, a nossa união com o Papa não é questão de simpatia, de gosto, mas é uma questão de fé. Questão de fé, de estar unido àquele que recebeu de Jesus o encargo de nos confirmar na fé. Ou estamos nós também unidos com o Papa, até que o Papa concorda conosco, né? A hora que a gente não concorda com o Papa, né? A gente não está mais com o Papa, né? Não, né? O Papa tem o encargo de nos dizer, por aqui vai o caminho da igreja. Vamos lá? Todo mundo, né? Nos convida a seguir por aí, né? Por aqui vai a fé da igreja. Por aqui vai o bom costume da igreja. Por aqui vai a moral da igreja, conforme os mandamentos, conforme o Evangelho, né? Por aqui vai a orientação, por exemplo, sobre a justiça social, sobre a economia vivida de acordo com a justiça do Evangelho, segundo a doutrina social da igreja. Portanto, nesse ponto, nem sempre, né, se acompanha o Papa. E aí falta, talvez, maior fé. Para então acolher a palavra do Papa, não simplesmente como uma entre as muitas teorias, mas ser aquela palavra que nos diz, é por aqui que a coisa vai. É por aí que vai o caminho bom, o caminho certo. Então, essa é a primeira atitude, nossa união com o Papa, que tem a sua base, seu fundamento na fé. Por causa da fé em Cristo. Nós cremos em Cristo, então cremos também naquilo que Jesus falou a Pedro, né? Como consequência da nossa fé, estamos unidos ao Papa e, portanto, estamos atentos às suas orientações para segui-las. Segunda atitude nossa, a oração pelo Papa. A oração pelo Papa que toda a igreja é convidada a fazer neste dia de modo todo especial. Festa de São Pedro e São Paulo é dita o dia do Papa, né? O dia do Papa, e por isso é também dia de oração pelo Papa, para que o Papa possa estar com a luz do Espírito Santo, pedindo justamente a Deus que ilumine o Papa, que lhe dê muito discernimento, muita capacidade, muita sabedoria para conduzir a igreja no caminho de Jesus Cristo. Rezar pelo Papa também para que conserve com saúde, que Deus o conserve com saúde, que o livre de todos os perigos, que Deus dê fecundidade justamente ao trabalho do Papa, portanto, em benefício de toda a igreja, em benefício da missão da igreja. Por isso, nesta missa e amanhã, né, nós estamos de maneira especial rezando pelo nosso Papa, Papa Francisco. Por outro lado ainda, também toda a igreja, neste domingo, a igreja faz a coleta para o Papa, assim dita, entre aspas, né? Mas o Papa não vai receber isso para pôr no banco, na conta dele. Opa, minha conta cresceu, agora todo mundo mandou um dinheirinho para cá, minha conta cresceu. O Papa nem vê esse dinheiro, né? Mas a coleta que se faz em todas as igrejas, toda a comunidade católica no mundo inteiro, é justamente para que, através do Papa, a igreja possa realizar a sua missão. Primeiramente porque, exatamente, o serviço do Papa tem um grande grupo de colaboração e que, portanto, precisa ser ajudado, sustentado, né? O Papa não tem fabriquinha de dinheiro, né? O trabalho do Papa, os colaboradores do Papa, a missão do Papa é sustentada pela caridade de toda a igreja, né? Por isso, a coleta é para justamente ajudar o Papa a realizar a missão universal da igreja. E também para a caridade que o Papa faz em nome de todos nós. Em nome de todos nós. O óbolo de São Pedro, que é esta coleta dita pelo Papa, entre aspas,
ou para o Papa, o óbolo de São Pedro é destinado também para justamente ajudar a Igreja nas situações de maior pobreza, de maior necessidade, os missionários, onde a Igreja ainda não está consolidada, onde precisa ser ajudada, ou nas situações de sofrimento, de perseguição, onde, por exemplo, lá onde os cristãos agora estão debaixo de pressão, na África, em vários países, no Iraque, na Síria, como é que vão sobreviver? Mediante uma ajuda externa que lhes dê a possibilidade de sobreviver. Portanto, este gesto, através do Papa, faz a caridade da Igreja para situações de maior necessidade. A oração pelo Papa já tem um fundamento lá na Igreja primitiva. E nós ouvimos, não fizemos hoje esta leitura, mas ela normalmente é feita, talvez amanhã mesmo nós vamos fazer, sim, nos Atos dos Apóstolos, enquanto Pedro está na prisão, prendido por Herodes, o mesmo que tinha mandado matar Jesus. Pedro também está na prisão, e Herodes queria também apresentar Pedro perante a multidão, naturalmente querendo condenar Pedro à morte. A Igreja toda reza por Pedro. Amanhã a gente vai ouvir isso nos Atos dos Apóstolos. Enquanto Pedro está na prisão, toda a Igreja rezava continuamente por Pedro. E Pedro é libertado. Nós lemos isso nos Atos dos Apóstolos. Vocês podem ler, é a primeira leitura de amanhã, Atos 12. Atos 12, vocês têm justamente lá a narração dessa história da prisão e da libertação de Pedro. Mas o bonito é isto, que a comunidade toda reza por Pedro, pedindo a Deus pela sua libertação e para que Pedro possa continuar a fazer a sua missão de pregar o Evangelho, de confirmar os irmãos na fé. E Pedro é libertado. Assim, a Igreja reza sempre por Pedro. Vocês rezam por Pedro também hoje? Nós rezamos, a Igreja reza por Pedro, pelo sucessor de Pedro também hoje. Vocês lembram quando? Quando é que nós rezamos pelo Papa? Na missa, na oração eucarística, depois da consagração, o padre não reza assim: lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco. Depois fala também com o bispo, cada diocese daí fala o seu bispo, porque a Igreja cresce também ao redor do bispo, com o bispo, e o seu presbitério, o seu clero. Então, mas nós rezamos normalmente hoje também por Pedro, ou sucessor de Pedro, que é o Papa. E este é o sinal, justamente, que vem desde a Igreja primitiva, de que a Igreja, nós reconhecemos no Papa, aquele que tem a mesma missão de Pedro. E rezamos por ele, como fez a Igreja lá nos seus inícios. Pois bem, vocês estão recordando 20 anos da Comunidade Sagrada Família. Uma história de 20 anos que já tem muitas coisas bonitas, muitos testemunhos bonitos, e certamente nesses dias já recordaram e vão recordar ainda. É tempo, por isso, de reafirmar os propósitos da comunidade para continuar este caminho na unidade da Igreja, seguindo as orientações da Igreja, nessa experiência de vida de comunidade, que é uma experiência ainda nova na Igreja e que, por isso, a Igreja ainda está discernindo como mais plenamente consolidar esta iniciativa. Continuem rezando, procurem também manter o passo afinado com as orientações da Igreja. E este é certamente o caminho melhor para poderem colher frutos, para amadurecer esta obra. As obras da Igreja amadurecem, produzem frutos, se tornam consolidadas quando elas estão em sintonia com a Igreja. Quando alguém acha que pode dispensar o Papa, pode dispensar o Bispo, fazer um caminho, eu sei mais do que todos, aí a coisa começa a ir mal, aí começa a decadência. O caminho com a Igreja,
na unidade, justamente com as orientações da igreja, através do Papa, do Bispo, pode parecer às vezes um caminho mais difícil, um caminho mais provado, porém um caminho seguro, um caminho que dá possibilidade de futuro. E é isso que eu desejo para vocês também, comunidade Sagrada Família. Procurem seguir com muita atenção as orientações da igreja no que diz respeito à família, ao apostolado em relação à família, ao casamento, à educação dos filhos, e vocês estarão fazendo uma grande obra dentro da igreja. E Deus, com certeza, vai abençoá-los e vai fazer frutificar esta obra em benefício que só Deus conhece. Amém. E agora vamos professar a nossa fé, fé da igreja que recebemos dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus nossas preces comunitárias por nós, nas intenções daqueles que sofrem e por toda a Igreja de Cristo, espontaneamente ou como tiverem preparado. Nós pedimos, Senhor, pelo Santo Padre, Papa Francisco, pelo nosso arcebispo aqui de São Paulo, aqui presente hoje conosco, Dom Odilo Scherer, pelos nossos padres, pelo Padre Ricardo, aqui também conosco, e por toda a igreja na sua missão evangelizadora, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os enfermos em nossas famílias, enfermos em nossa comunidade. Temos alguns enfermos passando por um momento grave de enfermidade, então rezamos por eles, especialmente pelo João, pelo Vinícius, pelo Antônio Carlos e todos que pediram nossas orações, que Deus possa fortalecê-los e consolá-los. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezamos também por todas as famílias que são servidas pela comunidade, pela missão da comunidade, pelo apostolado da comunidade, para que essas famílias possam ser reerguidas, resgatadas, restauradas e possam de fato encontrar o seu caminho. Como João Paulo II nos disse, família, torna-te aquilo que és. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as vocações da igreja, por todo esse novo que o Espírito Santo também nos dá, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos na intenção de Monsenhor Carlos Lema Garcia, que amanhã vai ser ordenado para ser mais um bispo auxiliar de nossa arquidiocese. Que Deus o ilumine, conforte e fortaleça para o exercício da missão e que essa missão tenha muito fruto. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os falecidos, aqueles que já passaram pela nossa comunidade, pela Sônia, pela Lúcia, pelo José Carlos, pelos familiares de cada um de nós, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também em agradecimento a Deus pela comunidade Sagrada Família, pedindo que Deus ilumine o seu caminho, confirme os seus passos
e faça produzir frutos abundantes. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, nós vos apresentamos todas essas preces, confiando na vossa bondade de Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o momento do ofertório. Neste momento do ofertório, nós teremos um ato simbólico, num gesto concreto, desses 20 anos da Comunidade Sagrada Família. O fundador, com a sua família, trazem, neste momento, uma carta onde oferecem a Deus sua família, através do carisma Sagrada Família, nas mãos de Deus, pela causa da família. Esta carta será entregue nas mãos de Dom Odilo, que a levará ao Papa Francisco. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho, corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Pão e vinho. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho, corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, trazemos ao altar as nossas oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro e São Paulo, certos de que nada merecemos. Só de vossa bondade esperamos a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza
e os santos proclamam vossa glória. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, comigo vosso indigno servo, os bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo São José, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. O Senhor nos concedeu o seu Espírito. Com a confiança e liberdade de filhos, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta festa de São Pedro e São Paulo, saudai-vos com a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da Santíssima Comunhão, nós faremos como de costume. As pessoas que estão nas últimas filas virão comungar primeiro e saem, vêm pelo corredor central e retornam pelas laterais. Vai haver um ministro para quem está lá fora.
vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável comunhão. Meu tudo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão. O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente, sem reservas? E na minha fraqueza me dar inteiro e ser para sempre um servo teu. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou, no seu infinito amor. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou, no seu infinito amor. Oremos. Fortalecei, ó Deus, com o vosso sacramento, os fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste sábado, a igreja celebrou o Imaculado Coração de Maria. Já estamos na vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, mas aproveitando esse dia, também que foi dedicado ao coração de nossa mãe, nós vamos fazer uma consagração da comunidade Sagrada Família, a consagração hoje e para sempre de toda a comunidade, as suas famílias, ao Imaculado Coração de Maria, como também um gesto, parte das comemorações dos 20 anos de fundação
de nossa comunidade, nos entregamos, nós, nossas famílias e toda a nossa comunidade, uma vez por todas, ao Imaculado Coração de Maria. Eis aí tua mãe. Ó querida mãe e Senhora nossa, prostrados aos vossos pés, nos dirigimos ao vosso Imaculado Coração para fazermos hoje e para sempre a entrega total da comunidade católica Sagrada Família através desta solene consagração. A vós, ó Mãe, consagramos totalmente esta comunidade, seu carisma, seus membros e famílias, amigos e benfeitores, bem como suas casas, seus bens materiais e espirituais, e sua missão na Igreja e no mundo. Nos refugiando em vosso Imaculado Coração, queremos, por meio desta pertença total, totus tus, sermos inteiramente do Senhor nosso Deus. Que todo o nosso ser e nosso agir, através do carisma Sagrada Família, confiado a vós, ó Mãe, seja favorecido por tua materna intercessão para a santidade de nossas famílias e para uma eficaz evangelização e resgate da família para a maior glória de Deus e de seu reino. Assim desejamos e nos comprometemos a viver esta consagração diante do Pai, por Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Amém. Amém. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Pedimos humildemente a Dom Odilo, nosso pastor, que confirme essa consagração, concedendo-nos a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Senhor de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós. Menino Jesus, não. Rogai. Meninos, meninas, o que nós dizemos para o menino Jesus? Menino Jesus, sede nosso modelo. Menino Jesus, sede nosso modelo. Amém. Que Deus confirme, portanto, esta consagração de todos vocês, da Sagrada Família, ao seu nome e ao nome de sua Mãe Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo Dom Odilo, é uma imensa alegria para nós, comunidade Sagrada Família, amigos, irmãos, filhos do carisma, benfeitores, ter o Senhor presidindo essa celebração. Significa tudo aquilo que o Senhor disse na homilia. De fato, há uma grande preocupação desde o início de estarmos unidos à Igreja. Não queremos desviar em nenhum momento do caminho de unidade e de obediência com a Igreja, unidos à cabeça, ao Santo Padre, também ao Senhor, nosso pastor aqui em São Paulo, e também aos bispos auxiliares e aos bispos também das dioceses onde nós estamos presentes. Celebrar esses 20 anos, apesar de não ser muito tempo, mas tem muita história. Então parece que é muito mais de 20 anos por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós passamos, pelos momentos de grande alegria, pelos momentos de cruz, os momentos de prova, momentos em que muitas vezes até pensamos, agora a coisa não vai mais para frente. Mas o Senhor sempre vai nos sustentando, através da oração, através do esforço, através da dedicação, da doação de cada pessoa, de cada um. Nesses 20 anos, como disse aqui na missa do dia 24, muitas pessoas vêm me agradecer pelo meu sim, como fundador da comunidade, mas eu digo que o meu sim sozinho, ele praticamente não significa nada, porque sozinho nós não somos comunidade. Sozinho ninguém faz comunidade. Então, o sim de cada um, ajuda o sim do irmão e sustenta. O meu sim pode ajudar o sim de vocês, né? Mas o sim de vocês também me ajuda e nós nos sustentamos e também vamos desencadeando em outros sims.
e que vão se juntando a nós pela causa da família. Já disse várias e várias vezes aqui, a comunidade Sagrada Família, ela só existe por causa da família. É um desejo de Deus para a evangelização e o resgate da família. Se um dia ela se perder no caminho e não for mais fiel a isso, eu até já rezei a Deus, peço que Ele termine com tudo, porque não há significado nenhum de nós continuarmos caminhando se não formos fiéis ao carisma original que Deus nos deu em comunhão e obediência com a igreja. Agradeço a todos, todos que nos acompanham também pela Web TV Sagrada Família, pela internet, todos que vieram da Missão de Santos, todos que são de São Paulo. Agradeço a presença do Padre Ricardo, nosso querido amigo, reza tanto por nós, né? Só pelo olhar ele já entende como é que está a nossa situação, e ali no altar ele vai, né, apresentando ao Senhor. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. O Senhor não imagina como alegra o meu coração a sua presença, que é um consolo de Deus, poder fazer comunhão com o seu coração, né? Ao mesmo tempo me entristece porque nós estamos de partida, né, e saindo daqui nós ainda não sabemos para onde, né? Abraão, pega as tuas coisas e vai. Estamos indo, né? É uma tristeza no coração porque nós deixamos essa paróquia, que é com tantas experiências, com tanta acolhida, bonito, aquilo que Deus faz. Mas assim, esse nosso momento é um momento de muita alegria. Obrigado pela sua presença, de pastor, de pai, de amigo. É um consolo para nós, é um presente de Deus, de fato. A presença também do Padre Ricardo Anacleto, seminarista, e a presença de Dom Odilo confirma a alegria que temos hoje no coração, de celebrar com a igreja. Esse era o nosso desejo e é isso que de fato foi feito, celebrar com a igreja. Uma pequena lembrançazinha assim para a gente marcar esse dia, nós queremos entregar nas mãos de Dom Odilo. Natália. Bom, depois todos são convidados a uma confraternização lá embaixo no galpão, onde também os nossos jovens vão fazer uma pequena apresentação, um pequeno teatro de 10 minutos, talvez nem demore isto, né? Que eles fizeram no retiro para os jovens, para os adolescentes, um teatro de evangelização para os jovens. Vale a pena, viu? Eles capricharam. Então nós vamos concluir agora invocando a bênção de Deus, e eu quero agradecer mais uma vez também ao Ítalo pelo convite e por vocês estarem aqui fazendo esse caminho da comunidade. Fiquem firmes, vão em frente com perseverança e com paciência. Vocês têm jovens, tem gente forte, tem gente bem pequena ainda, já tem gente que talvez já tem os passos um pouquinho mais lentos. É isso, a família e a comunidade reflete essa realidade, né? Atenta a todas as situações das pessoas que compõem a família. E é isso que a igreja pede, justamente, que a família seja essa expressão da solidariedade, da fraternidade, em última análise do amor generoso, amor de doação, amor de compreensão, de paciência, o amor que faz viver, o amor que ampara, o amor que acolhe, o amor que se doa, portanto, que faz viver. Que a comunidade Sagrada Família seja um pouco esse testemunho também para todas as famílias. E nós teremos o sínodo extraordinário em outubro sobre questões desafiadoras que envolvem a família. E o Papa pede para que nós rezemos muito, a igreja não só reflita, etc., mas reze para saber o que Deus está querendo, né? E os rumos que Deus indica para a família. Então convido vocês, daqui por diante, mais intensamente rezar também na intenção do sínodo extraordinário de outubro sobre as questões desafiadoras da família para a evangelização. E vocês bem sabem que existem questões desafiadoras voltadas para a família.
Mas Deus quer bem a família é a obra de Deus, e Deus não vai deixar a família perecer, porém nós temos que fazer sim a nossa parte, estar atentos àquilo que Deus deseja em relação à família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta senhora, revestida de sol, tão branca como a neve, de estrelas coroada? Ela é imaculada, Mãe de Jesus, ela é a nossa mãe, a nossa mãe. Eis a mãe, recebe a coroa, e junto a ela te ofertamos nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração. Mãe por Deus escolhida, trouxe-nos o Senhor, e sempre ao seu lado na redenção operou. Ela é imaculada, Mãe de Jesus, ela é a nossa mãe, a nossa mãe. Eis, ó Mãe, recebe a coroa, e junto a ela te ofertamos nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração.